Fala família RX! Hoje eu vou iniciar o meu primeiro fechamento de mercado com vocês aqui no meu canal. Então vamos lá, vamos perder tempo não, né? É o que vocês querem aprender. Então o que é que a gente teve hoje durante o pregão? Olha só, o preço veio de um movimento aqui, né? A gente observar um tempo gráfico maior, a gente vê que o preço vem de movimentos de sempre impulsão, correção e abrindo aí pivô de baixa. Então isso gera o que? Um movimento, claro, um movimento de tendência e correção de toda essa alta aqui do mini índice. Então o que a gente, primeiro de tudo, que a gente vai observar? Que tipo de pivô ativado que a gente tem? Olha só, a gente tem esse primeiro pivô ativado, que foi a primeira impulsão do preço, que ele fez o que, turma? Ele fez aqui uma impulsão, correção e fez o rompimento desse pivô. A partir do momento que ele ativa esse pivô, a gente vai procurar os pontos de projeção desse preço. Então a gente observa bem que o preço foi trabalhando sempre dentro desses alvos e servindo, claro, como suporte. Então é o primeiro ponto que a gente vai observar. Um ponto interessante no dia de hoje é que o preço, ele chegou numa região, essa região que o preço abriu na sexta-feira, fechou na sexta-feira, era uma região de trava. Se a gente observar aqui nesse fundo, tinha esse fundo bem relevante, né, de toda essa alta que serviu como um suporte para o preço. Ele abriu nesse gap de alta na sexta-feira e entregou esse movimento aqui, pagando esses alvos intraday. E depois, turma, olha só, na própria sexta-feira ele devolveu praticamente quase todo esse movimento. Hoje a expectativa era que esse preço voltasse a corrigir aqui em um tempo gráfico maior, para depois dar continuidade nessa correção de baixa. Porém, olha o que foi que o preço fez. Ele agora, na abertura, ele trabalhou dentro de uma lateralização, a gente até viu um movimento, tá? Um movimento que ele estava fazendo, um movimento de um triângulo assimétrico, que é o famoso megafone. Ele abria, ativava pivô e depois voltava para o seu topo. Então, o que a gente buscou logo nas primeiras oportunidades que o mercado nos mostrou? Primeiro, a gente pensou em venda, claro, para fazer uma correção de todo o movimento de impulsão do preço. A gente tinha esse movimento de impulsão, então a gente buscava que o preço viesse para dentro dessa região e depois entregar esse pivô de alta. Mas ele não quis fazer, ele faz o que ele quer. E aí a gente fez o que, turma? Olha só, a gente pegou o primeiro movimento de venda aqui para dar continuidade nesse movimento de correção. A gente pegou uma venda aqui, acabou que o preço estopou essa primeira venda. A gente tentou uma segunda venda aqui no índice e ele também acabou estopando a nossa operação. Então eu falei com o pessoal lá na turma e disse, olha, nessa região não vendo mais. Aí o que acontece? Próxima barra de rejeição, ele entrega o movimento que a gente queria. Enfim, não pegamos essa venda, então a oportunidade que teria para pegar uma possível venda era nesse ponto aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui era uma oportunidade de venda e acabamos não pegando essa operação. O preço veio para essa região que, se eu pegar esse topinho aqui que ele fez, turma, ó, se eu pegar essa projeção desse topo com esse fundo, ele paga simplesmente 3 alvos desse movimento. Beleza? Também não peguei essa compra aqui pelos 5 minutos, não peguei, deixei o preço voltar para dentro dessa região. Então eu comecei a observar que o preço começou a fazer esse movimento aqui, ó, de alargamento, porque ele não estava dando continuidade nesse movimento. Então ele fez esse movimento de alargamento, também não peguei essa volta, não peguei essa compra, tá? Imaginei que esse preço, antes desse preço voltar para esse topo, ele ia rejeitar essa VWAP para tentar chegar nesse ponto interessante de fundo que tinha aqui, que era uma região bem interessante para compra. Só que o preço foi rompendo esse topo do dia e dando assim gatilhos de alargamento. Aí o que acontece, turma? Quando o preço começou a rejeitar de novo esse ponto, também não peguei venda. Deixei o preço, ver o comportamento desse preço para ver como é que ele se comportava. Eu já peguei uma continuidade de movimento de baixa aqui, ó, pelo 2 minutos, a gente observa. Deixa eu botar aqui para vocês. Olha só, eu esperei o preço o quê? Eu esperei o preço romper essa média de 200, que ela estava um pouco inclinada. Ela rompeu, não peguei nenhuma venda aqui em cima. Ela rompeu esse movimento e nessa barra aqui, ó, nessa barra ignorada pelo 2 minutos, eu entrei, fiz uma venda aqui embaixo dessa barra e já saí também nessa região, porque aqui, turma, a gente tinha uma região de 61
com um fundo relevante de troca de polaridade, tinha um ponto de 76,4. Então tinha muita confluência para eu pegar uma compra, perdão. Então eu saí, me desfiz dessa posição com 350 pontos e peguei uma compra na superação dessa barra aqui, que é o fechamento aqui da barra pelos 5 minutos, olha só. Então, na superação dessa barra, eu peguei uma compra com a turma e levei ela aí mais de 550 pontos aqui dentro dessa região, tá? Tentei ainda segurar, acreditando num possível rompimento desse topo importante, tá? Tinha esse topo, tentei segurar ainda o restante dos meus contratos. Então, eu tinha uma região aqui de impulsão, imaginei que ele ia fazer um pré-rompimento e dar continuidade nesse movimento que foi falhado, tá? Devolveu tudo de novo. Não fiquei mais nessa operação e aí, eu olhando agora essas regiões aqui importantes, turma, é que a gente observa o preço, ele perdeu um fundo bem relevante, tá? Fundo bem importante, chegou aqui nesse fundo, tentou fazer essa rejeição, ancorou nas médias em tempo gráfico maior e perdeu esse fundo aqui que ele, nos próximos dias, a gente vai ter que ter muita atenção para ele. Se a gente pegar todo esse movimento aqui que o preço perdeu, olha só, quase cravou aí o primeiro alvo desse movimento de volta, tá? Se eu colocar no intraday aqui, ó, nesse movimento do intraday, que essa primeira impulsão aqui do preço, essa impulsão aqui, a gente tem todos os alvos atingidos aí no pregão de hoje, tá? Então, assim, as oportunidades que a gente viu hoje que pegamos, a gente tentou fazer venda nessa região aqui, não foi, pegamos stop nas duas vezes, tá? E aí a gente só foi pensar em vender já no movimento confirmado, que foi nessa barra, e levamos até essa região interessante aqui para compra. Compramos, levamos aqui 550 pontos, então pegamos 900 pontos nessa operação, depois não fiquei mais na frente do gráfico, não vi oportunidade até o horário que eu fiquei para pegar uma venda, mas de oportunidade, olhando agora com o gráfico parado, eu teria de novo esse movimento aqui de uma barra ignorada embaixo aqui, ó, dessa média de 200 que já estava flat. Chegou nesse ponto aqui, importante de fundo, também eu ia pensar, claro, num fundo relevante desse, em fazer uma compra, principalmente até as médias em tempo gráfico maior. Se a gente olhar pelo um fractal de 15 minutos, a gente observa que o preço foi justamente fazer o quê? Correção desse movimento aqui que ele veio de baixa forte, fez a correção na média de 9 do 15 minutos, que é um ponto bem interessante e bem importante para o preço, tá? Então, a gente vai ficar de olho nesses pontos aí que o preço já começou a perder esse fundo relevante. E a gente tem, claro, vários outros pontos que esse preço ainda vem a querer ancorar. Olha só, a gente tem a média de 9 aqui, perdão, de 20. A média de 20 do semanal logo aqui embaixo desse preço. Vamos ver se ele vem testar e até terminar de pagar alguns alvos que ele ficou devendo aqui embaixo, tá? Já rompeu esse movimento, já iniciou uma troca de polaridade. Bora ver se ele dá continuidade nessa queda. Ou ele vem corrigir todo esse movimento a partir de amanhã, corrigir todo esse movimento aí de baixa. Partindo aqui, turma, para o dólar, olha só. O dólar também, ele fez uns movimentozinhos chatos no começo da manhã e depois entregou esse mega movimento aí bonitão. Olha só, o doleta aqui, o que a gente pensou? A expectativa para o dólar, ele estava dentro de uma região importante. Se eu olhar aqui no fractal de 60 minutos, eu tinha esses topos aqui, ó, bem relevantes, tá? Então, eu tinha essa região aqui do preço, que o preço, basicamente, ele abriu, deixa eu botar aqui, ele abriu rejeitando esse ponto. Então, eu pensei no primeiro momento a gente pegar uma venda, tá? Deixa eu olhar aqui pelos 5 minutos. A gente pensou em buscar a venda porque ele estava em regiões importantes. Então, o que a gente fez aqui nas primeiras horas? Quando ele chegou nesse topo aqui, ó, com essa rejeição dessa barra, dentro de um movimento interessante que a gente tinha de topos relevantes, a gente fez a nossa primeira venda, que foi estopado, claro, pela essa barra. Pelo 2 minutos, a gente consegue ver que tinha gatilho técnico para isso. Então, a gente pegou essa barra aqui ignorada, ó, perdão, essa barra aqui de rejeição, pegamos venda dentro desse movimento e foi o nosso primeiro stop dentro dessa região. A nossa segunda venda, turma, foi aqui nesse topo, tá?
falei para o pessoal, aqui não é região de compra ainda não, ainda é região de venda, região importante, região de retração, região de topo. O ideal é que esse preço voltasse para corrigir. Então, a gente pegou a nossa primeira venda aí, pegando aí 8 pontos, até essa média. E aí, eu acabei protegendo cedo demais essa operação, protegi em cima dessa barra, e o preço veio, só me tirou e depois foi entregar esse restante de movimento. Depois, turma, olha só, a única expectativa de preço de compra que a gente teria seria nesse fundo aqui, tá? Que ele rejeitou 2 vezes, olha aí. Esse ponto é um ponto interessante, que se vocês observarem, eu tenho aqui uma retração de 76 junto com a média de 200, então era um ponto que teria para compra, tá? Principalmente nessa barra aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês. Principalmente nessas 2 barras que são gatilhos técnicos aí, que é 1, 2, 3 dentro desse movimento, para o stop ficar curtinho. Outro ponto interessante que a gente teria aqui para dar continuidade nesse movimento seria essa mega barra, só que o stop ia ficar um pouco mais caro, tá? E outro ponto que a gente teria seria essa outra barra aqui, dando o quê? Acionando aqui esse micro pivô, esse micro pullback, né? Ele fez aqui uma impulsão, correção, impulsão, correção. Nessa ativação aqui, daria uma compra com stop abaixo da própria barra, tá? Essa seria a oportunidade aqui no dólar. Isso pelo 2 minutos, pelos 5 minutos. A gente tem também essa barra bem interessante, ó. Quem não pegou nenhum movimento que estava aguardando confirmação, a gente tem essa barra saindo das médias. Também seria uma barra interessante para a gente pegar a continuidade do movimento, principalmente se as médias estiverem alinhadas, como elas começaram a alinhar o preço. Depois da ativação desse pivô, a gente observa que ele ativa esse pivô intraday aqui, tá? E a gente vai buscar o quê? Alvos para esse movimento. Então, ele ativa, ele vem, troca polaridade com esse movimento aqui, e aí ele dá esse candle bonito aqui, olha só, saindo de 2 médias de 20 já alinhada, a de 9 também, ativando esse movimento e dando continuidade aí de compra, tá? Esses são os gatilhos que tiveram ali após as confirmações. E claro, dentro desse movimento, quando as médias começam a se afastar do preço, interessante que o preço volte a corrigir nela, eu não pego esse tipo de continuidade, tá? Mas se a gente tivesse uma outra visão aqui, eu pegaria aqui em cima, que seria uma barra de continuidade, claro, saindo dentro dessa região, que se vocês analisarem por um tempo gráfico maior, a gente tem uma região interessante aí onde o preço parou, tá? Olha só, para os próximos dias aí, que são uma região que foi travada há muito tempo. Então, é região de topo interessante. Bora ver se o preço, como afastou aí das médias, ele vem a fazer esse tipo de correção no próximo dia, nos próximos dias, e ver se ele vai querer romper esse topo aí ou não, tá bom? Então, essa fica meu fechamento de mercado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Todos os dias estou querendo fazer aqui, continuar com esses fechamentos. Vou fazer também pré-mercado com vocês. E dá o like aí, me segue, para vocês continuarem recebendo os meus conteúdos. Valeu!